Então, meus amigos, nós estamos iniciando o nosso curso de Direito Eclesiástico e nessa primeira parte sobre liberdade religiosa. Bom, vamos trazer aqui uma breve reflexão. Eu vou aqui abrir a nossa tela, onde você pode acompanhar os nossos slides do curso. E nós temos uma frase aqui já para trazer aquela introdução ao curso, para que possamos começar a refletir sobre liberdade religiosa. O que você pensa sobre liberdade religiosa? Vamos ver essa frase. A conquista da liberdade religiosa é a consagração da maturidade de um povo. Essa frase é do constitucionalista Alexandre de Moraes. Então veja que ele usa a palavra aqui, conquista da liberdade religiosa. Por que conquista? Vamos começar a pensar sobre isso. É a consagração da maturidade, ele usa também a maturidade de um povo. A maturidade de um povo. Por que conquista? Essa palavra conquista aqui, usada na frase do Alexandre de Moraes, ela é muito importante para a gente entender sobre liberdade religiosa. Porque quando nós estamos em um país que conhecemos ele já desde o nascimento como Estado laico, é muito, digamos assim, raso o nosso conhecimento sobre o que se passou para chegar ao momento em que conquistamos como sociedade uma liberdade religiosa. E aí que entra a palavra a conquista da liberdade religiosa, porque literalmente foi conquistado, porque, é como eu falei, nós nascemos em um estado já laico, onde já está bem alicerçado a questão da liberdade religiosa, e os nossos costumes desde então passam a ser adaptáveis a a essa liberdade que é comum a todos. E parece que sempre foi assim. Por isso nosso conhecimento ele é raso, porque a impressão que dá é que sempre foi assim, enquanto na verdade não é. Vamos ver aqui, deixa eu passar aqui mais um pouquinho sobre o slide. Vamos ver aqui sobre liberdade religiosa, para estendendo um pouco mais e refletindo sobre essa questão. Vamos ver. A liberdade religiosa é um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 6, da Constituição da República Federativa do Brasil. Apresenta várias facetas, pois consiste no direito de professar ou não uma religião, de mudar de crença, de poder se manifestar através de cerimônias e reuniões, e, finalmente, no direito dos fiéis de se organizarem em instituição. Veja aqui o seguinte, que a liberdade, então, religiosa, ela está condicionada ao indivíduo. Quando você fala que nós temos no nosso Estado, quando se fala a palavra Estado, lembre-se sempre que é a mesma coisa de país, tá? Às vezes são linguagens, digamos que assim, jurídicas que são usadas, que às vezes aquele que não entende, né, não sabe qual é a diferença. Então, quando você ouve falar, né, o Estado, país ou a União, é a mesma coisa, digamos assim, tá? Então, voltando a falar, quando você ouve falar que o Estado, ele dá em sua Constituição o direito de liberdade religiosa,
ele está falando que ele está dando para o indivíduo esse direito de liberdade religiosa. Então a liberdade religiosa tem a ver com o indivíduo, o cidadão brasileiro ou estrangeiro também, residente no país, aquele que vive naquele país. O direito de quê? Da liberdade religiosa. E o que é essa tal liberdade religiosa? Diz respeito, como eu falei, ao indivíduo e à crença dele, ou até a descrença dele, no caso do gnosticismo, do ateísmo, né? Então o Estado ele não interfere na crença ou na descrença do cidadão. Ele dá liberdade para ele. Ele dá liberdade para ele. Então o Estado ele não fala, olha, eu tenho uma religião e você tem que seguir a religião do Estado e impõe sobre o cidadão. Não. Ele não tem essa religião, né? Tem alguns que têm a religião oficial e que mesmo assim dá ao cidadão também a liberdade dele escolher a religião dele, mas tem alguns que têm. No caso do Brasil não tem, e por isso é chamado de Estado laico. Nós vamos abranger essa palavra da laicidade, né? Vamos falar sobre isso mais. Então ele não tem no caso do Brasil, e ele dá liberdade total para o cidadão escolher a sua religião. Ele quer ser católico? Que seja católico. Quer ser evangélico? Seja evangélico. Quer ser o do candomblé? Não sei. Existem várias outras religiões. Aí ele pode crer em qualquer uma dessas religiões. Então isso que é liberdade, porque não tem algo que vai impor, ele é livre. Então ele não está subjugado à religião do Estado, não. Ele é livre, ele pode crer, ele pode não crer, ele pode seguir, ele pode não seguir qualquer tipo de religião. Então já começamos por aí. Abrindo aqui novamente, aqui diz que essa liberdade que o Estado dá ao cidadão para ele ter essa liberdade religiosa está assegurado na Constituição, no artigo 5º, inciso 6. Veja, a Constituição, só para falar um pouquinho mais sobre a Constituição do nosso país, de um país, né? Ela é a carta magna do país, ela é a carta superior. Existe até uma teoria de que tem um desenho de uma pirâmide, né? E lá no topo da pirâmide se encontra a Constituição. E abaixo da Constituição temos ali as leis estaduais, municipais, né? As orgânicas, no caso, federais e tal. Então vai seguindo uma hierarquia. E a Constituição é quem vai, digamos, ser assim um maestro dessas leis. As leis têm que estar de acordo com a Constituição. Por isso que quando se vai aprovar, por exemplo, uma lei, uma das matérias de estudo se aquele projeto de lei ele deve ser ou não sancionado, né, realmente virar lei, se é constitucional. Porque o que significa isso? Se está de acordo com a Constituição. Porque, por exemplo, no artigo 5º da Constituição diz que o Estado ele dá uma liberdade religiosa para o seu cidadão. Então nenhum senador, deputado federal, enfim, mais os deputados federais que organizam essas partes, as outras casas vão, digamos que, sancionar ali, passar pelos trâmites de avaliação. Então, resumidamente, ninguém pode, por exemplo, desenvolver um projeto que fala assim, vamos tirar a liberdade da religião do cidadão brasileiro. Não existe. Por quê? Porque a Constituição, que é a carta superior, a carta magna, ela diz que
está assegurado. Então, qualquer projeto de lei, ou as leis que já estão aí em vigor, tem que estar de acordo com a Constituição. E existe ainda na Constituição as chamadas cláusulas pétreas. O que significa as cláusulas pétreas? Pétreas vem de pedra mesmo, significa pedra. É como se o legislador estava dizendo assim, essas cláusulas, elas não podem mexer, é como uma rocha, elas não podem ser movidas. Então, por exemplo, se houver uma reforma na Constituição, a nossa atual, que é a de 1988, não pode mexer nas cláusulas pétreas, por exemplo. E a religião, a liberdade, aliás, religiosa, ali no artigo 5º, é uma cláusula pétrea. Ou seja, não pode mexer. Então, antigamente tinha até aqueles boatos que rodavam ali nas igrejas, falando bem assim, vai sair uma lei aí que vai obrigar o pastor a casar homem com homem, mulher com mulher, jacaré com jacaré. Isso é tudo besteira, tudo boatos, fofocas, né? Não condiz com a verdade, porque a Constituição assegura a liberdade religiosa, inclusive a liberdade de culto, inclusive o estatuto das igrejas são respeitados, tá? Por exemplo, um padre não realiza um casamento se a pessoa não for realmente católica. Existem umas regrinhas ali. E o Estado não vai lá interferir e falar bem assim, olha, não, negativo, tem que casar porque na lei tal diz que tem que casar. Não interfere. Isso é liberdade de culto, de religião, né? E a chamada também liberdade religiosa. A mesma coisa é a crença dos evangélicos, chamados evangélicos, ou outras religiões. Então, não tem interferência e não vai ter, porque são cláusulas que não se mexe. Então, não tem previsão disso, de mexer nisso, tá? Então, era tudo boato. Então, veja, a importância dessa liberdade religiosa está aqui, no artigo 5º da Constituição do nosso país, a Carta Magna, a Carta Superior. Isso é muito importante a gente já começar a entender isso. Vamos passar aqui adiante e ver o que temos mais aqui. Vamos fazer a leitura do artigo 5º, inciso 6, da Constituição de 1988. Olha o que diz aqui. É inviolável, veja a palavra inviolável, não pode ser violado, a liberdade de consciência e de crença. Então o Estado, aqui está se falando do Estado, tá? O Estado não faz isso. O Estado não faz isso. O quê? Violar a liberdade de consciência e de crença. O Estado não faz isso, quando eu falo, é o Estado que está com as suas regras fixadas. Mas o presidente A, ou B ou C age diferente. Não, a lei está dizendo isso. Isso é um direito de cada cidadão. Então é o que está escrito, é o que está escrito na lei. Então veja, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então veja a importância disso. Está assegurado a consciência, a crença do cidadão, a sua liberdade, aliás, né? Além disso, essa liberdade religiosa, ela se estende aos cultos, né? Às igrejas, no geral. Não pense, quando se fala em igreja, só igreja evangélica, né? Pense no geral. Pense que também está assegurado os terreiros de candomblé, pense que também está assegurado os templos espíritas, dos mormons, das testemunhas de Jeová, dos evangélicos,
dos católicos e a liberdade que cada um destes, segundo as suas crenças, tem amparado e assegurado e protegido pela Constituição. Então é dever do Estado ainda proteger esses ambientes religiosos. Veja a importância disso. Então, nós estamos falando sobre liberdade religiosa, entendendo mais um pouco, ampliando mais um pouco. Deixa eu voltar aqui no slide. Então, nós acabamos de ver, veja, artigo 5º, esse é o artigo 5º, inciso 6 da Constituição. Aqui é a base para que tenhamos todas as outras leis, como, por exemplo, a lei da capelania, a da assistência religiosa. Muitos de vocês já fizeram, por exemplo, o curso de capelania e têm ali assegurado assistência religiosa. Por quê? Porque com base nessa liberdade religiosa que a Constituição ela te dá, ela te ampara. Nós temos outras leis que vão dando conformidade e mais materialidade a essa liberdade, ao tal ponto de podermos até fazermos visitas nos hospitais, nos presídios, liberdade de culto, até o ar livre e muitas outras coisas que fazemos por causa dessa liberdade religiosa. Liberdade não significa libertinagem, né? Lógico que o Estado ele vai interferir em causas que aquele culto fere os costumes, o direito, enfim, do nosso país, por exemplo. Vai que exista aí, eu não sei se existe, alguns dizem que existem, um culto que vai sacrificar uma pessoa, por exemplo. Isso é proibido. Aí não vai ter liberdade certa. Lógico que o Estado vai lá interferir. Não pode tirar a vida. Então, existe essa liberdade, lógico, sem ferir a lei do país, os bons costumes, etc.